E se o céu se calasse? Um rei ungido, sem respostas, sem esperança. Israel ameaçado e o trono à beira do abismo. Então, ele a procurou. O que fez? Faz-me subir, Samuel. E o que ele ouviu mudaria tudo para sempre. Quando Deus silencia, a escolha errada pode selar seu destino. Você já se perguntou, o que levaria um rei ungido por Deus a buscar orientação no mundo dos mortos? Em meio à escuridão da dúvida, quando o céu se cala, o coração humano muitas vezes grita por respostas, e às vezes esse grito se volta na direção errada. Entre os relatos mais intrigantes das Escrituras, a história da feiticeira de Endor brilha como uma centelha de mistério, desconcertante até para os estudiosos mais experientes. Não estamos apenas diante de um episódio curioso. Estamos diante de uma das passagens mais desafiadoras teologicamente da Bíblia, registrada em primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 25. Este texto tem sido alvo de interpretações equivocadas ou leituras apressadas. E é exatamente por isso que este estudo se propõe a mergulhar fundo, não apenas no texto bíblico, mas também no contexto histórico, político e espiritual em que esse evento se desenrolou. Minha missão aqui é clara: conduzi-lo por uma análise séria, acessível e espiritualmente enriquecedora, baseada em sólida hermenêutica e nas riquezas do Antigo Testamento. Desde o cenário político turbulento de Israel até o simbolismo do último pedaço de pão servido ao rei derrotado. Prepare-se para ser confrontado, tocado e surpreendido, pois, na história de Saul e da mulher de Endor, há mais do que um encontro com os mortos. Há um espelho da alma humana diante do silêncio de Deus. Para entender por que Saul buscou a médium de Endor, é fundamental entrarmos no mundo de Israel naquela época. Estamos entre os anos 1050 e 1010 a.C., período em que a jovem nação vivia os primeiros passos da monarquia. Até então, Israel era guiado por juízes carismáticos, líderes militares e espirituais que se levantavam em tempos de crise. Mas o povo queria um rei, como as outras nações. Contra sua vontade, o profeta Samuel ungiu Saul, um homem de aparência imponente, da tribo de Benjamim. O início de seu reinado foi promissor, mas rapidamente se viu em queda, por conta de atos de desobediência e insegurança espiritual. A relação entre Saul e Samuel foi essencial e profundamente trágica. Samuel foi quem o ungiu, quem o aconselhou, quem o confrontou e quem, por fim, o rejeitou em nome do Senhor. Com a morte de Samuel, Saul perdeu não só um profeta, mas seu último elo com a orientação divina confiável. Politicamente, Israel estava cercado por ameaças. Os filisteus, inimigos ferrenhos, estavam em expansão, armados e organizados militarmente. O conflito se aproximava e Saul, sem profeta, sem direção divina e sem coragem, mergulhava em desespero crescente. É neste clima de tensão que chegamos a Endor, uma vila situada a nordeste de Sunem, ao pé do Monte Moré. O local, embora pequeno, estava à margem da ortodoxia israelita, e isso não era por acaso. Endor representa o espaço entre a fé e o oculto, entre o que foi ordenado por Deus e o que foi proibido pela lei. E não por acaso,
será justamente ali que o rei Saul cruzará a linha entre o sagrado e o profano, em busca de uma resposta que o céu havia silenciado. Desde os tempos de Moisés, o Senhor deixou claramente estabelecido o que era aceitável e o que era abominável diante de seus olhos. A prática de consultar os mortos, buscar médiuns ou feiticeiros era categoricamente proibida. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 14, Deus adverte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Já em Levítico, capítulos 19 e 20, essas práticas são chamadas de prostituição espiritual, e os que as praticam, dignos de pena de morte. O texto hebraico usa termos como ob, avob para médium, ou espírito familiar, e ideone, idoni, para adivinho. Palavras que carregam a ideia de invocação de espíritos ou voz interior enganosa. Por trás dessas proibições, havia razões teológicas profundas. Deus queria que seu povo fosse santo, separado, confiando unicamente em sua direção. O uso dessas práticas era mais do que superstição, era rebelião contra a soberania divina. Curiosamente, Saul sabia disso, tanto que, conforme 1 a Samuel 28:3, ele havia expulsado todos os médiuns e adivinhos da terra. Porém, o mesmo homem que impôs a purificação se veria impuro. Israel não era como as outras nações, e a violação dessas leis não era apenas um erro cerimonial, era um rompimento espiritual com o próprio Deus. E assim, quando Saul decide quebrar essas barreiras, ele não apenas desobedece uma norma, ele rasga o véu entre dois mundos. E o que encontra do outro lado não será conforto, mas juízo. O silêncio de Deus é um som que ensurdece a alma. E foi exatamente esse silêncio que se tornou o eco constante no coração de Saul. Desde os tempos de sua unção, Saul demonstrava instabilidade espiritual. No início, era corajoso, respeitado, um verdadeiro escolhido. Mas com o tempo, a insegurança cresceu, a desobediência se repetiu, e Deus, lentamente, se afastou. 2 episódios selaram sua queda: o sacrifício impaciente que realizou em 1 Samuel, capítulo 13, e a recusa em destruir totalmente os amalequitas, conforme ordenado, em 1 Samuel, capítulo 15. Após isso, o profeta Samuel lhe declarou: o Senhor já te rejeitou como rei. E a partir daquele dia, o céu começou a se fechar sobre ele. No capítulo 28, versículo 6, vemos a profundidade dessa ruptura. Saul consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O homem que outrora teve acesso à voz divina, agora andava sozinho no escuro. Ao mesmo tempo, os filisteus se organizavam para um ataque em grande escala. As tropas de Israel estavam desmoralizadas. O medo tomava conta. Saul estava apavorado, desesperado e sem direção. Nesse ponto, algo muda. Saul, que havia expulso os adivinhos e os necromantes da terra, agora dá uma ordem: procurem uma mulher que seja médium. A decisão que ele toma a seguir não é apenas um erro tático. É uma rendição espiritual. Um rei ungido, sem profeta, sem coragem, sem resposta, se ajoelha não diante de Deus, mas diante daquilo que ele mesmo havia condenado. Se essa história está tocando o seu coração, escreva um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo desta jornada surpreendente. Quando o desespero se torna maior que a fé, o homem se move para onde nunca deveria ter ido. Assim, na calada da noite, o rei Saul se disfarça. Ele veste roupas comuns, tira sua armadura, seu manto real
e com apenas 2 servos, parte rumo a Endor, uma vila pequena, mas conhecida nos sussurros do povo como lugar de práticas ocultas. A jornada não era apenas física, era simbólica. Ele deixava para trás a identidade que Deus lhe dera e se lançava no desconhecido. Era noite. O perigo era real. Além dos filisteus que ocupavam a região próxima, havia o risco de ser reconhecido. Afinal, foi ele mesmo quem ordenou a expulsão dos médiuns da terra. E agora? Ali estava, à porta de uma. A mulher o recebe com cautela. Ele pede: conjura-me, peço-te, o espírito de quem eu te disser. Mas ela hesita, ela teme. Tu sabes o que Saul fez, diz ela, com medo de cair em uma armadilha. E então vem a ironia suprema. Saul jura pelo nome do Senhor que nenhum mal lhe acontecerá. Sim, o rei jura em nome de Deus, para que uma violação da lei de Deus seja cometida. Quem era essa mulher? O texto não nos dá nome, apenas função. Mas sua atitude revela alguém conhecedora da lei e temerosa da morte. Ainda assim, movida pela promessa do rei, ela cede. E com isso, o palco está montado para um dos eventos mais sobrenaturais da narrativa bíblica. A escuridão daquela noite em Endor escondia mais do que os passos de um rei disfarçado. Ela ocultava um abismo espiritual prestes a se abrir. Saul faz seu pedido. Faz-me subir, Samuel. A mulher se prepara. Ela inicia o ritual. Mas então, algo acontece que ela claramente não esperava. O texto diz: vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Por quê? Seria esse grito apenas parte do teatro? Ou teria ela, pela primeira vez, visto algo real? A Bíblia não nos diz exatamente como Samuel apareceu, mas menciona que ela viu um Deus subindo da terra. Expressão hebraica que pode significar ser sobrenatural ou espírito elevado. Ao ver isso, a médium fica em pânico e reconhece imediatamente Saul, mesmo com seu disfarce. Era como se naquele momento a verdade não pudesse mais ser escondida, nem por ele, nem por ela. Então surge a figura de um ancião envolto num manto, exatamente como Samuel era conhecido. Saul se curva, rosto em terra, e começa um diálogo assustadoramente real. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Pergunta a figura de Samuel. Saul confessa: estou muito angustiado, os filisteus me fazem guerra, e Deus se tem desviado de mim. O que segue é uma profecia de julgamento. Samuel não oferece consolo, oferece verdade crua. O Senhor tem feito contigo como falou por mim. O Senhor rasgou o reino da tua mão. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. A resposta é um golpe direto na alma do rei. Saul cai por terra, sem forças, sem ânimo, sem esperança. Seria mesmo Samuel? Ou seria uma ilusão satânica? Ou uma farsa habilmente encenada? Essas perguntas ecoam há séculos. E veremos em seguida as principais interpretações teológicas que tentam responder. Mas uma coisa é certa: nada foi como Saul esperava. Ao forçar o véu que separa os vivos dos mortos, ele não encontrou respostas. Encontrou o próprio juízo. O que realmente aconteceu naquela noite em Endor? Essa pergunta desafia estudiosos há milênios. A aparição foi de fato Samuel ressuscitado por Deus? Uma manifestação demoníaca disfarçada? Ou uma farsa bem articulada pela médium? As 3 interpretações principais seguem caminhos distintos, mas todas tentam lidar com a complexidade sobrenatural do texto. A primeira visão, e talvez a mais antiga, afirma que Deus permitiu que o verdadeiro Samuel fosse invocado excepcionalmente como ato de juízo. Isso explicaria por que a mulher se assustou. Ela não estava no controle. E também justificaria o tom do Samuel, direto, profético, condenatório. O texto diz diversas vezes: Samuel disse, e não o contradiz. Essa leitura é sustentada por alguns pais da igreja e por intérpretes tradicionais. A segunda visão sustenta que foi uma ilusão demoníaca.
Um espírito maligno, conhecendo o passado de Saul e o decreto divino, imitou Samuel com precisão assustadora. Afinal, o inimigo também conhece as Escrituras e é enganoso desde o princípio. Esta é a visão de muitos reformadores, como Martinho Lutero. A terceira propõe que tudo foi uma encenação da médium, um truque, um teatro espiritual. Mas essa visão enfraquece diante do texto, pois a mulher grita em terror, e o conteúdo da mensagem é profundamente profético e específico, difícil de ser inventado com tanta precisão. Independentemente da posição, uma coisa é inegável. O autor bíblico trata a aparição como real. Não há tom de zombaria, nem indicação de fraude. É como se o texto dissesse: aconteceu. E o que aconteceu veio de Deus, ou com sua permissão, para cumprir o que já estava decidido. E aqui está a lição: nem o silêncio de Deus é um acaso. Às vezes, o silêncio é o prenúncio de um juízo que já foi pronunciado. A aparição, seja ela qual for, não veio trazer conforto, mas condenação. A mensagem de Samuel foi como uma sentença final, clara e imutável. 4 pontos compunham essa palavra profética. Primeiro, o Senhor rejeitou definitivamente Saul como rei. A escolha já não podia ser revogada. Saul não era mais o homem segundo o coração de Deus. Segundo, o reino seria entregue a Davi, o jovem que desde cedo demonstrava fidelidade e humildade. Não seria mais a casa de Saul a governar Israel. Seria a linhagem de Davi que prosperaria. Terceiro, a derrota militar era iminente. O exército de Israel cairia diante dos filisteus. Saul não só seria vencido, seria humilhado. Quarto, Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Essa frase tem intrigado intérpretes. Estaria Samuel dizendo que estariam com ele no Sheol, o lugar dos mortos? Ou seria uma figura de linguagem para indicar apenas a morte certa? No contexto do Antigo Testamento, o Sheol era o destino comum dos mortos, um lugar de sombra e silêncio, não necessariamente de punição. Estar com Samuel não significava salvação, mas apenas a morte inevitável. E tudo se cumpriu. Em 1 Samuel, capítulo 31, Saul, gravemente ferido, se lança sobre sua própria espada. 3 de seus filhos caem em batalha. O exército é destruído. A profecia se cumpre com precisão cirúrgica. Essa realização revela algo tremendo. A palavra de Deus nunca falha, mesmo quando vem pelas vias mais incomuns, mesmo quando o profeta já partiu, mesmo quando o rei já não crê. Se essa história falou com você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa refletir sobre as escolhas que tem feito. Que esta mensagem continue ecoando além do vídeo. Após ouvir a sentença de morte, Saul caiu sem forças. Estendido no chão, tremendo, faminto, quebrado. Ele já não era rei. Era apenas um homem derrotado diante do inevitável. E é nesse momento que a médium, aquela mulher sem nome, que ele procurou na escuridão, faz algo surpreendente. Ela insiste para que Saul coma. Ele recusa, mas ela o convence, junto aos servos, e prepara para ele uma refeição. E não qualquer refeição. Ela sacrifica uma bezerra cevado, animal valioso, reservado para ocasiões especiais. Depois, assa pão sem fermento e o serve. Esse gesto carrega símbolos profundos. É a última ceia do rei. Uma refeição fúnebre, não de celebração, mas de despedida. Em outras partes da Bíblia, refeições marcam alianças, reconciliações. Aqui, ela marca o fim. E nessa mesa silenciosa, diante do alimento quente e das mãos que o ofereceram, Saul come pela última vez. Depois, se levanta e parte para a batalha que o levaria à morte.
A narrativa da feiticeira de Endor tem sido analisada por gerações de estudiosos, cada tradição oferecendo uma lente distinta, refletindo doutrinas, ênfases e contextos históricos. No judaísmo antigo, textos como o Talmud e o Midrash enxergavam o episódio como um milagre de Deus, permitindo que Samuel voltasse em caráter excepcional. Para os rabinos, era uma advertência contra a necromancia e uma afirmação da autoridade dos profetas. Os pais da igreja, como Justino Mártir e Agostinho, divergem. Justino aceitava a aparição como autêntica, enquanto Agostinho via ali uma permissão divina, mas sustentava que Deus usou o episódio como juízo, e não como modelo. Na tradição católica, a leitura clássica segue esse entendimento. Deus permitiu a aparição real de Samuel para cumprir seu plano. No entanto, práticas como a necromancia continuam condenadas como pecado grave. Já Martinho Lutero e João Calvino, reformadores protestantes, foram enfáticos. Não foi Samuel, mas um espírito maligno que o imitou. Eles rejeitavam qualquer possibilidade de mediação com os mortos, nem mesmo com permissão divina. A teologia ortodoxa oriental geralmente concorda com a permissão de Deus, mas insiste que o episódio deve ser visto com temor e reverência, não como algo replicável ou desejável. Estudiosos contemporâneos seguem divididos. Alguns apontam elementos literários que sugerem uma narrativa realista e direta. Outros enxergam metáforas e simbolismos mais profundos. Apesar das divergências, há um ponto de consenso. A passagem não exalta o ato de Saul. Ao contrário, ela o expõe. E nisso, todas as tradições concordam. Foi um momento de quebra espiritual, não de revelação gloriosa. A história de Saul e da médium de Endor não é apenas um relato histórico. É um espelho de profundas verdades espirituais. Primeiramente, ela revela a soberania de Deus. Mesmo em meio ao erro humano, mesmo quando as escolhas são erradas, Deus nunca perde o controle. Ele pode, inclusive, usar o caminho torto de um rei desesperado para cumprir seu plano com precisão absoluta. A queda de Saul expõe o alto preço do pecado continuado. Não se trata de um erro isolado, mas de um padrão de desobediência, orgulho e rejeição da voz divina. A narrativa deixa claro, há limites, e quando o coração insiste em se afastar, o juízo se aproxima. A história também ilustra os limites da comunicação espiritual. Deus escolheu falar com seu povo por meio de profetas, sonhos e revelações, nunca pela consulta aos mortos. O episódio mostra que tentar forçar a barreira entre os mundos é uma transgressão, e não uma alternativa válida. Há ainda um eco da autoridade profética. Mesmo morto, Samuel permanece profeta. Sua palavra se cumpre, sua voz não se cala. A verdadeira profecia é eterna, porque vem de Deus. E por fim, somos levados a refletir sobre o destino após a morte. O Antigo Testamento apresenta o Sheol como o destino comum dos mortos, um lugar de silêncio, sem retorno. A tentativa de Saul de quebrar esse limite não trouxe paz, apenas pavor. Aqui aprendemos que quando Deus silencia, é tempo de arrependimento, não de rebelião. É nesse silêncio que o coração deve esperar, e não correr em direção às sombras. O episódio de Endor não ficou preso no passado. Ele fala, ainda hoje, com poder, às nossas decisões, às nossas crises e aos nossos caminhos. Primeiro, nos alerta sobre os perigos do ocultismo. O apelo por revelações rápidas, por atalhos espirituais, ainda seduz. Tarôs, astrologia, consulta aos mortos, sincretismos, tudo isso ecoa ao mesmo erro de Saul, buscar direção fora de Deus. Segundo, aprendemos sobre o risco do desespero. Em momentos de silêncio divino, muitos correm para decisões impensadas. Mas o silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes é convite ao quebrantamento, à espera, à escuta.
Terceiro, esta história ensina aos líderes uma lição crucial. Ninguém está acima da obediência. Saul era rei, ungido, escolhido, mas sua desobediência repetida o afastou de Deus. Liderança sem submissão é arrogância vazia. Quarto, somos lembrados da necessidade de humildade teológica. Este texto é misterioso, difícil, não exige respostas apressadas, mas temor, estudo e reverência. Por fim, aprendemos que o equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana é o eixo de toda fé sadia. Deus é Senhor, mas nossas escolhas têm peso. Saul escolheu e colheu. Esta narrativa pode e deve ser usada pastoralmente para aconselhar, para advertir, para curar. Porque nela, mesmo na sombra, Deus está falando com clareza. A história da feiticeira de Endor não é uma curiosidade bíblica, é uma tragédia profunda, uma advertência eterna, um espelho da alma humana quando se distancia do divino. Vimos como um rei ungido, escolhido, amado, teve sua trajetória marcada pela desobediência, pelo medo e, por fim, pela solidão espiritual. Saul começou cheio de potencial, mas terminou buscando vida entre os mortos. Algumas perguntas permanecem. Teria sido realmente Samuel ou um engano? Seria possível mesmo um morto falar? O texto não responde tudo, mas nos convida à reflexão. A maior verdade aqui não é sobre os mortos, é sobre os vivos, sobre como ouvimos, ignoramos, tememos ou nos afastamos de Deus, sobre como todas as escolhas levam a um destino. No arco da história bíblica, Saul é uma sombra, e Davi, seu sucessor, um anúncio de algo maior, pois um dia viria um rei que não buscaria os mortos, mas traria vida aos mortos. Se essa história falou com você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa refletir sobre as escolhas que tem feito. Que esta mensagem continue ecoando além do vídeo. Que esta história nos leve ao temor, ao arrependimento e à confiança no Deus que ainda fala, mesmo no silêncio.